E aí, belezinha com vocês? Preparados para mais um Retalhos do Carpano? Me perguntaram durante uma das nossas lives do Quarteto Fantástico se o Misael da Flor de Lis poderia se complicar, devido a ele supostamente ter apagado as mensagens do celular de Anderson do Carmo. Pois bem, vai vendo. André, vou jogar uma pergunta aí na tela para você, tá bem? Que é essa, André. Deixa eu colocar André aqui também. Não sei porquê, mas acho que o Misael Pimenta está enroscado até o pescoço com essa história. É o comentário da Rosângela Alves. Gostaria que o André fizesse aí, que o André é um dos, se não o maior especialista no YouTube do caso Flor de Lis, né? Ele acompanha aí desde lá o início, o comecinho. Então, eu vou deixar essa pergunta aí para o André responder. Pois bem. Interessante pergunta, hein? Porque, olha aqui, não sei porquê, mas acho que o Misael Pimenta tá enroscado até o pescoço com essa história. Porque ele apagou as mensagens do celular do Anderson. Foi o comentário da Rosângela Alves. Então, Rosângela, tem uma suposta ponta solta nesse caso, pelo seguinte fato. Quem contou isso foi Flor de Lis. A Flor de Lis que trouxe essa informação. Ela falou em primeira mão, logo no começo do caso, quando o Misael, o Wagner Andrade Pimenta, decidiu se desligar totalmente lá da casa, poder ter vínculo, não quis ter mais a sua imagem vinculada a eles. E pela experiência que nós temos aí no caso Flor de Lis, eu não acredito muito que ele tenha chegado a isso. Mas vamos colocar aqui que supostamente ele tenha feito isso. Sim, de ela citar o nome dele, vai trazer muita complicação do lado dele. Todo mundo sabe muito bem que a Flor de Lis, ela tem até um versículo que fala dela, né? Veio para... Não, tinha quieto, eu ia até falar... Enfim, a Flor de Lis, ela gosta muito de confundir as pessoas. Vamos falar assim, fica melhor. Vocês notaram que desde o início do caso, um filho fala que pegou o celular, foi para um determinado lugar para fazer uma homenagem a Anderson do Carmo. Aí o testemunho do motoboy é que viu a neta jogando o celular no mar. Um outro filho fala que viu o celular com não sei quem em determinado local. Outro filho fala que foi dividido os pertences de Anderson do Carmo na ocasião. E tudo isso é com qual objetivo? Confundir. Sempre trazer outras falsas pistas para que a pessoa vá naquela direção, escorregue numa casca de banana e se perca no caminho e não saiba mais para onde estava olhando e perca o rumo. Só que tem um porém. Como o Misael era um cara muito atrelado ao ministério, a Flor de Lis falando isso, eu não sei se ela está mentindo ou contando a verdade. Mas se ela estiver mentindo, ela fez uma jogada de mestre e vai atrelar mais ainda o Misael com tudo isso. E por que ela vai atrelar o Misael? Simples. O Misael, ele era nada menos do que o tesoureiro da igreja. O Misael, além de ele ser o tesoureiro da igreja, foi o primeiro a falar: não quero mais relação com vocês. Misael, supostamente, segundo alguns depoimentos, ele tinha uma briga com o Anderson do Carmo e inclusive saíram na porrada. Não são um nem dois testemunhos, são diversos que contam isso. Então a gente entende que os dois são meio que, eram pelo menos, né? Eram meio que brigados, eram tretados os dois. Pelo seguinte fato,
O Misael queria ser vereador, prefeito em São Gonçalo e acabou saindo como vereador. Não saiu do jeito que ele queria, porque o Anderson não queria essa posição para ele, não estava dentro dos planos. Como ele supostamente, então, está mais envolvido no lado financeiro ainda da igreja, pelo fato de ter sumido mais de 6 milhões de reais, a Flor de Lis jogando essa informação, sendo ela verídica ou não, atrela a ele um monte de coisa. E agora ele vai ter que se explicar. E para lascar tudo ainda, o que ele me faz? Ele pegou e jogou no ventilador, ele criou uma prova contra si com a própria boca, que agora ele se complicou. E qual foi essa prova que ele criou contra si? Simples. Ele pegou e falou assim: estou com medo de minha mãe, estou com medo de que alguma coisa aconteça e eu não sei como lidar. Eu não tenho dinheiro, não tenho como me resguardar e não tenho como fugir disso daí. E do nada o cara aparece com um veículo blindado. Eu não sei quanto custa um veículo blindado. Se alguém souber, coloca aqui nos comentários. Mas eu imagino que seja um dinheirinho bom aí. Não é troquinho de bala que você gasta lá no Boteco de Atibaia. É um troquinho bom, né? E ele apareceu do nada com um carro blindado. Mas com qual dinheiro? Quem financiou? Quem conseguiu isso para ele? Será que é fruto do trabalho dele? Será que ele fez parcelado em 50 parcelas? Ou alguém deu um jeitinho para ele? Não sabemos ainda. Só que de ele confessar isso e logo em seguida aparecer com um veículo blindado, levanta a hipótese de que o que a Flor de Lis está falando possivelmente seja verdade. Aí tudo se encaixa e ele se enrola. E agora está para começar a quarta fase das investigações e eu tenho certeza, o Marconde me corrija se eu estiver equivocado, que possivelmente o povo vai agora seguir o rastro do dinheiro do Ministério Flor de Lis. Aí, minha irmã, eu acho que o Misael da Fro vai sujar pro lado dele. Bom, contigo, reverendo. Então, André, eu nem acredito que seja uma quarta fase. A quarta fase sobre o gabinete do Misael, ela vai ser dada não no âmbito criminal, tá? No que tange antes do carro, mas em outro processo administrativo civil sobre a parte política. E sobre o sobre o Wagner, ele não vai nem precisar esperar essa quarta fase. Acredito que o advogado de defesa Anderson Hollenberg coloque nos autos a parte contábil das igrejas, no qual as igrejas têm o nome do Wagner Pimenta como tesoureiro. Várias entradas e saídas, inclusive com contas dele, que no último depoimento do Misael, ele foi indagado sobre contas em seu nome, cartão em seu nome, e ele não conseguiu responder uma resposta convincente. Então, nem acredito que seja uma quarta fase, seja na própria audiência de instrução, na parte da defesa, o Anderson Hollenberg deve colocar esses documentos sobre a parte contábil. Não acredito que dê muita coisa não, tá? Porque quando foi falado em cifras de 2 milhões ao ano, 4 milhões, mais uma vez eu falo, a Flor de Lis era viva, o Anderson do Carmo era vivo, então não tem, pelo que a gente conhece da história do Anderson do Carmo, não tem como o Misael ter desviado qualquer coisa sem a nuance do Anderson do Carmo. Então eu acho muito difícil, acho que essa parte aí, a defesa vai utilizar somente para confundir, mas não acredito, porque todos sabem que quem tomava conta de tudo era o Anderson do Carmo. Então, mexer nas contas sem a anuência dele seria dificílimo. Então, quando ele fala 2 milhões, ele tinha conhecimento de 2 milhões, sabe para onde saiu essa quantia, para que destino foi, se foi para fornecedores, se foi para o aumento da igreja, nova mobília. Então, ele sabia de tudo. E a partir do momento que aconteceu com o Anderson do Carmo,
Misael, com 5 dias, ele sai de cena, duvido muito que ele tenha conseguido destinar qualquer valor em espécie dessa quantia que é alegada pela Corte de Lins para benefício próprio. Eu acho muito difícil, acho que esse ponto aí é só para a defesa utilizar para confundir, vai dar novas perspectivas, mas é um braço que, ao meu ver, pelas provas apresentadas até o momento, é um braço muito fraco e é muito fácil de ser